Opa. Bom dia a todos e todas, como estamos? Mais uma terça-feira de entrevistas, é um momento que eu adoro. Eu não estou com o Marcelo aqui, sim com o Castanho, que depois a gente precisa arrumar aqui o processo. Mas enquanto ele se apresenta, o Castanho da Vocação, tinha feito tudo bonitinho, nome direito aqui. Você viu, né, Castanho? Você estava de prova. Agora apareceu tudo errado de novo. Mas enquanto você se apresenta, para falar um pouco, então, eu vou fazendo essa arrumação. Só dizer, repetindo, quem puder, quem quiser fazer alguma pergunta também aqui para nós, já que estamos ao vivo, quem está participando com a gente ao vivo pode fazer. Diga que cidade que é, uma informação bacana também. E é isso, a gente tem uma conversa tranquila, saber não só sobre a organização que o Castanho representa, mas também um pouco dessa sua vida. É isso que a gente vai fazer. Se apresenta aí, Castanho, que eu vou arrumar tudo de novo aqui. Tá tranquilo, Marcelo. Bom, eu sou Josmael Castanho, as pessoas me chamam de Castanho. Estou como diretor-geral aqui da Vocação desde janeiro desse ano. Tenho 3 filhos, meninos, um de 12, um de 10 e um de 7 anos, 46 anos, e vou partilhar um pouquinho aqui da minha trajetória com vocês hoje. Maravilha. E, Castanho, você estava contando para a gente, né, antes de começar, e eu falei, vamos conversar, não, vamos fazer isso online lá diretamente, ao vivo, né? Bom, primeiro que vocês podem ver ao fundo do Castanho aí alguns dos troféus deles, eu com muito orgulho digo que também ajudei a montar essa ideia do Prêmio Melhores ONGs, então a alegria ver quando as pessoas colocam esses troféus. Mas eu estava contando para ele que também eu participei em 2001, mais ou menos, uma consultoria que eu fiz para o Vocação, que na época tinha outro nome, né? Ou seja, a Razão Social, né? Ação Comunitária do Brasil. E aí ele estava começando a me explicar como que foi esse processo. Conta um pouco esse processo, porque a gente não se conheceu nessa época, ele chegou depois de mim, né? Eu fiz uma consultoria nesse período, e você começou em 2005. Conta um pouco... Bom, primeiro, antes de mais nada, conta um pouco da Vocação, Castanho. Conta um pouco da organização e a gente vai para esse detalhe aí. Bom, Marcelo, primeiro... Deixa eu agradecer o convite, né? É uma honra estar podendo falar contigo, um cara que sempre incentivou aí o terceiro setor, né? A gente sempre tem essa luta pela sustentabilidade, acho que você capitania isso, né? O prêmio, ele foi uma grande sacada, porque o setor carece, né, de endosso, né? E para a gente, ele acaba, no final do dia, abrindo portas, né, com os nossos stakeholders, com os nossos patrocinadores e tudo. Então, de fato, é um orgulho, né, para a gente poder... todas as nossas comunicações, a gente coloca lá 7 selos dos 7 anos consecutivos que a gente esteve aí entre as 100 melhores. Bom, mas falando rapidamente da Vocação, a Vocação é uma entidade que agora, dia 11 de abril, completou 57 anos de história. É uma entidade que ela nasceu aqui na Zona Sul de São Paulo, mais especificamente... Ela nasce, na verdade, no Pacaembu, depois ela muda aqui para o Campo Limpo, já no seu início. Ela é fundada como Ação Comunitária do Brasil, ela traz uma tecnologia da Venezuela, né, de desenvolvimento comunitário, e lá no início o grande objetivo era fortalecer lideranças comunitárias na periferia de São Paulo, que crescia desordenadamente, né? Uma época dos anos 70 ali, de grande migração do interior para as capitais, né? Com a industrialização, a entrada da mulher no mercado de trabalho. E quando ela passa a fortalecer e formar essas lideranças, a gente também entende que com a entrada da mulher de forma mais acentuada no mercado de trabalho, existia a necessidade ali de fazer um trabalho com aquelas crianças. Então, a gente sempre atuou com crianças, jovens, adolescentes, né, e suas famílias. Nós temos alguns programas e a gente acredita que todas as pessoas têm potencial ali de transformar suas vidas, né? E a gente hoje atua, né, basicamente no enfrentamento à desigualdade social, né, por meio da educação e geração de oportunidade de trabalho e renda, né? Isso porque um dos grandes problemas que a gente enfrenta, né, é a questão da entrada do adolescente no mercado de trabalho nos dias de hoje, de forma mais acentuada, inclusive depois da pandemia, é quando ele abandona o processo
da escola, né, da sua formação, vai para um emprego ou um subemprego, ou para outras trajetórias piores, né? E a gente procura atuar, então, mais fortemente nessa faixa etária aí, dos 14 aos 24 anos, fazendo com que esse jovem tenha acesso à renda, né? Que para a gente é o que causa, de fato, a mobilidade social dessas famílias, falando um pouco da vocação, nesse sentido, né? Legal. Ao longo da história, nós fomos muitas coisas, né? Tivemos muitos programas, mas a gente também se orgulha né, com uma diretoria, a vocação foi fundada, é gerida por empresários, então a gente está sempre atento, né, às demandas sociais, e mais recentemente essa questão da juventude entrou para o nosso DNA de forma mais acentuada. E você, então, tem esse, como você falou, fizeram muitas coisas, e eu lembro, antes, né, nos anos 90, que ainda se fazia, me enviava cartão de Natal, que eu lembro que no final de ano a disputa era quem que vendia, que cartão de Natal que a gente ia comprar, se era da Unicef ou da Ação Comunitária, né? Eu lembro disso, eu lembro dessa cena. Minha mãe comprando da Ação Comunitária um ano, depois comprava da Unicef, e depois você via aquelas caixinhas, né, que vendiam aqueles cartões, e as empresas também contando. Bom, por que eu estou contando tudo isso? Porque eu lembro, e é isso que eu estava contando para ele antes, que em 2000, 2001, me fui chamado para uma consultoria, um trabalho para fazer com a gestão, com a equipe diretora na época, que eles percebiam que já existia um dilema, a internet chegando forte, as pessoas deixando de mandar cartão, que saídas poderiam acontecer. A gente fez alguns estudos nesse sentido, exploratórios ainda, né? Como utilizar aquele parque industrial que existia de fazer cartão, porque tinha Kombi que entregava cartão, tinha gráfica, né? Era uma coisa. E aí ele estava me contando quando eu falei, não, peraí, Castanho, conta ao vivo lá, conta para nós, né? Como é que foi esse processo, essa transição? Eu chego na vocação há 19 anos atrás, chego em 2005, nesse momento, né, a gente passava por uma profissionalização da vocação, né? Essa discussão, Marcelo, que você iniciou, ela continuou por alguns anos ainda, né, aqui dentro da vocação. A vocação, historicamente, ela nasce, né? Ela nasce com esse DNA empresarial. Então, o cartão de Natal era a fonte de recursos da vocação, né? Era a sustentabilidade da vocação. E claro, como você disse, com o advento da internet, o aprimoramento da indústria gráfica, isso foi, e até mesmo uma mudança comportamental de hábitos, né, do nosso aqui, o cartão de Natal foi minguando, né, foi minguando. Chega no final ali, por volta de 2010, a gente começa, e eu tive o prazer de pivotar essa operação, né, de migrar essa operação para uma operação de brindes corporativos. Então, enquanto ainda existia cartão de Natal, a gente começou a colocar alguns produtos no catálogo, né? Era tudo catálogo. Antigamente a vocação parava 300 mil catálogos. Começamos a colocar agenda, alguns cadernos, né? E a gente foi entendendo que existia um mercado de brindes corporativos e isso foi se intensificando. Em 2012, especificamente, a gente lança a marca Brinde do Bem, que aí já, de fato, era para fazer essa transição para brindes, né? E aí a gente lança um site e um dos movimentos que a gente fez, e foi muito assertivo, né? Que foi na contramão do mercado brindeiro, foi que a gente já começa pela internet, né? Então, pela internet e com anúncios de palavras patrocinadas pelo Google AdWords, né? O mercado brindeiro naquela época ele era muito feito de representantes, né? Representantes que vinham com aquelas mochilas de brindes nas empresas. E isso não funcionou para a gente, porque ninguém conhecia o Brinde do Bem, tinha a questão de ser uma ONG, as pessoas não sabiam se ia ter escala, se era criança que fazia o brinde, fazia uma confusão. Sim. E aí a gente começa pela internet, foi um crescimento
muito bacana. Então, é uma operação que começou do zero aqui dentro da Vocação, e hoje é uma operação que fatura aí por volta de 13 milhões de reais, né? E contribui para a atividade fim. A gente distingue aqui a atividade meia da atividade fim. O Brinde do Bem hoje deixa cerca de 2 milhões de reais para a aplicação nos programas e projetos da Vocação. Foi uma evolução ao longo de muitos anos. Hoje, a gente pode dizer que o Brinde do Bem é uma pequena indústria aqui dentro da Vocação. A gente tem um prédio, tem cerca de 40 colaboradores que se dedicam somente a essa função. O Brinde do Bem tem cerca de 2.400 itens no seu portfólio, né? Toda a gravação, né? Toda a personalização desses brindes é feita internamente aqui na Vocação. Então, gravação a laser, silk screen, grava vidro, grava madeira, enfim, grava guarda-chuva, mochila, bolsa, tudo quanto é tipo de gravação. Quem quiser conhecer mais, acessar o site do Brinde do Bem, vai ter uma ideia um pouco melhor. E a gente ficou extremamente feliz com esse resultado, né? Mesmo porque financiar o terceiro setor ou financiar as atividades fins é sempre um desafio quando a gente fala isso para o terceiro setor, né? Sempre em busca ali de recursos livres de carimbo, que é cada vez mais raro, né? Principalmente depois ali de 2008 e 2009, quando o Cristo Redentor decola lá na capa da The Economist, sumiu do país, né? Mas, ó, é interessante você falar isso, né? Eu já tive essa sensação há 20 e poucos anos, quando eu conheci a ação comunitária, né? A Vocação agora, que era uma primeiro isso, né? Gerida por empresários, essa clareza da empresa, e isso se dava através do cartão. Os cartões era uma empresa que funcionava muito bem, toda a dinâmica de estrutura, a logística, a precificação, os catálogos, a entrega disso para as empresas. Era uma coisa realmente exemplar, e também você puxou, né, deu continuidade a isso. É legal porque eu falo muito para as organizações, né, que uma das frentes interessantes que se deve trabalhar como fonte de financiamento é a geração de renda, mas geração de renda não é para fazer aquela coisinha ruim, né, aquele paninho de prato feio, né? Se é para entrar em geração de renda, é para entrar num nível de qualidade, né, de concorrência, né, de algo bem feito, porque senão você só repete o erro, né? Então, nesse aspecto, vocês acham que sempre considerei exemplares, sempre falei. Não, só fechando rapidinho esse assunto, tanto é que, assim, o fato de sermos uma ONG, quando a gente começa a operação do Brinde do Bem, né, o fato de você ser uma ONG não representava nada, só depunha contra. Porque quem compra brindes, né, obviamente é a área de marketing que tem alguma ação, o RH e tudo mais, mas acaba indo lá para a área de compras. E aí o cara vai disputar preço. Então, de fato, isso que você falou faz todo sentido. Você tem que ser competitivo. E o Brinde do Bem se tornou uma empresa brindeira, né, competitiva com esse mercado, né? Sim, exatamente. Muito bacana. E é nesse jogo que tem que se jogar, né? Ou seja, não adianta... Eu comento sempre essa coisa do paninho de prato, que eu falo sempre, né, que você vai naqueles brechó, aquelas quermesses, né? Tem aquela organização de bairro, né, que tem aqueles paninhos de pratos feios, né? Eu falo até assim, ó, gente, com o maior respeito, mas são feios, né? Você compra por pena, não porque você acha que o pano é bom, né? Ou porque a qualidade, né? Sim. E eu falo, seria muito melhor que você, que a organização que está afim de fazer algo bacana, faz um pano de prato bonito, desenhos modernos, embala isso numa coisa, explica, conta uma historinha, né? E aquele pano de prato vende por R$2, você passa a vender por 20, né? Porque aí você está fazendo jogo, né? De branding, de marca, né? Eu sou super defensor nisso, por isso que eu admiro muito vocês nesse sentido. Mas eu ia te perguntar uma coisa, Castanho, legal, você falou que você chegou aí em 2005, né? Ou seja, a gente vai agora fazer um pouco essa trajetória de como é que você chegou aí, mas não me fala diretamente logo o que você fez antes, eu queria te fazer uma pergunta. De onde você é, né? Ou seja, como é que foi sua infância? Você é de São Paulo mesmo? Me conta um pouco lá daquele período quando você era criança. O que você fazia? Maravilha. Sou de São Paulo mesmo. Sou filho de Josias Rodrigues
e Tereza Castanho, são duas pessoas, um veio do Paraná, um veio do interior de São Paulo, namoraram por correspondência, casaram e vieram morar junto em São Paulo. Eles tiveram 4 filhos, eu sou um deles, né? A minha infância foi aqui num bairro de São Paulo chamado Vila Santa Catarina, próximo do Jabaquara, próximo do aeroporto. Eu morava aí perto. Você falou da Estação Conceição. Sim, é muito próximo. O Banco Itaú, né? Os bancos do Itaú. Sim, os prédios do Banco Itaú. Foi uma infância muito feliz, diferente dos tempos atuais, né? Muita brincadeira na rua, muito futebol, muito pipa, né? Muito peão, bolinha de gude, carrinho de rolemã. Então, eu tive uma infância assim muito bacana, né? Também comecei a trabalhar muito jovem, dos 14 para os 15 anos. Na época, eu comecei numa empresa próximo de casa, chamada Vi Brasil, é uma indústria de artefatos de borracha. Comecei como office boy lá. Trabalhei 5 anos nessa empresa. Tive algumas promoções, né? Eu comecei como office boy, depois de 6 meses, por ter um curso de datilografia, fui promovido para trabalhar com o tesoureiro, e aí datilografava cheque o dia todo. Uau, você tinha curso de datilografia, eu achei que não tinha mais isso. Que incrível. Isso há 30 anos atrás, né? Sim, 30 e poucos anos atrás. Então, passei ali, auxiliar de contas a pagar, depois tive uma outra oportunidade, departamento de crédito e cobrança, sempre nessa área financeira, né? Isso me estimulou também a estudar contabilidade, então me formei, né? A minha graduação é em ciências contábeis, depois eu acabei fazendo uma pós-graduação em controladoria. Hoje, né, assim, sou muito grato aos meus pais por tudo que eles me entregaram em termos de princípio, em termos de garra, né, disciplina. Então, acho que eles também contribuíram muito com essa trajetória. E aí, depois dessa primeira experiência, Marcelo, eu já entro no terceiro setor, né? Eu fiquei 6 meses desempregado, depois que eu saí da Vi Brasil, e aí acabei entrando na Câmara Americana de Comércio, na AmCham. Né? E lá, eles são uma associação, né, sem fins lucrativos, mas eles têm uma conexão muito forte com a iniciativa privada e o estilo de gestão também, eu acho que é muito focado né, nessa questão, nessa coisa mais profissionalizada. Fiquei 5 anos lá, sendo que desses 5, 3, né, a vocação tinha um projeto chamado Instituto Qualidade no Ensino, que tinha como objetivo melhorar o ensino público nas escolas públicas, né? E desenvolvia material didático para isso, tinha parcerias com alguns municípios de São Paulo e tudo mais. E aí lá eu me aprofundo mais no terceiro setor, né? Porque na Câmara Americana eu começo a trabalhar na área de contabilidade e controladoria, mas no Instituto de Qualidade no Ensino eu já passo para uma função de coordenação ali, e aí começa a desenvolver as apresentações para o conselho de administração, né? Começa a participar das reuniões de conselho, e aí começo a entender a organização como um todo, todo o seu propósito, e desde então nunca mais parei, né? Do Instituto de Qualidade no Ensino, eu saio em 2002, basicamente, aí vou a convite, né, de um dos diretores da Câmara Americana, que decidiu montar uma entidade muito parecida, inclusive em termos de propósito, que chamava Instituto Paideia. Aí, nessa, eu tive a oportunidade de começar do zero mesmo, com ata de constituição. A gente alugou uma mansão aqui no Butantã, mobiliar, contratar, fazer toda a parte de infraestrutura, né, rede, escritório, contratar escritório de contabilidade, tudo. Então, foi uma experiência muito rica nesse sentido, de construir algo do zero. Acabei ficando 3 anos lá, e aí achei pequeno, né, para continuar lá.
E aí fui para o mercado, tive uma oportunidade de trabalhar, voltar para o setor privado. Aliás, é uma angústia que eu vivi durante alguns anos, né? Porque, ao contrário de muitas pessoas que vêm da iniciativa privada para o terceiro setor, a minha carreira praticamente nasceu dentro do terceiro setor e eu tinha desejo de sair do terceiro setor. Você queria sair, né? Por alguns anos. E aí, já estando ali no Instituto Paideia, você deve ter conhecido o Celso Freitas. Eu trabalhei com ele na Câmara Americana e também no Instituto de Qualidade do Ensino. Ele me fez um convite de participar aqui de um processo seletivo para gerente administrativo e financeiro. Aí acabei passando, né, nesse processo e cheguei aqui em 2005. O desafio na época, Marcelo, era uma profissionalização, né, da vocação. Então eu chego com essa marca, né, da sacola no braço, né, recém-formado, eu tinha visto ou acabado de sair da Câmara Americana dentro de um modelo muito mais grave, né, porque além de ser próximo ao setor privado, ao segundo setor, tinha uma cultura americanizada também, que é muito mais... Sim, super americanos, né? E aí eu chego com essa cultura e uma das primeiras tarefas que eu tenho aqui na vocação é implantar ERP, sistema de contabilidade, a gente passa a fazer a contabilidade internamente, né? A gente ganha muita agilidade na tomada de decisão, né, no apoio ali ao conselho de administração, e aí começa a minha trajetória aqui na vocação, né? Então já se passaram 19 anos, eu fiquei 15 anos como gerente administrativo e financeiro, e aí a partir de 2021, já num processo de sucessão do Celso, né, que se aposentou e vai cuidar de uma outra iniciativa da vocação, que é o Endowment Fund. Nós estamos constituindo o Endowment da vocação. Então, o Celso vai ficar muito mais focado nisso. E aí, a parte da operação, né, da atividade fim da vocação, a gente veio nesse processo de transição, que se finalizou agora em janeiro, né, e eu acabei assumindo. Mas foram muitos desafios, né, aqui na vocação. Então, não tinha praticamente computador. Olha que coisa, em 2005, assim, tínhamos poucos computadores. Ao longo desses anos todos, a gente veio formando um time, veio formando um mindset. Um dos primeiros desafios que eu recebo, né, foi a questão do cartões de Natal, que chego ali por volta de 2007, eu já passo a gerenciar uma parte da operação do cartão de Natal. Então, você conheceu o parque industrial aqui. Eu tirei esse parque industrial daqui, terceirizei, né, a fim de reduzir custo, eu terceirizei toda a parte gráfica, e aí a operação, a gente reformulou toda a parte de catálogo, de precificação, e essa operação sobreviveu, então, até 2010, basicamente, mas não teve jeito. E aí o Brinde do Bem, acho que foi a grande transformação da minha carreira, né? Porque eu venho com foco muito numa questão hábil financeira, e o Brinde do Bem, e graças, né? Assim, acho que eu devo muito à gestão da vocação, que ela deu espaço, ela apoiou, né, esse profissional atrevido aí para aprender, né? Então, o Brinde do Bem é ele que me conecta com essa questão da gestão mesmo, da administração, do comercial, da captação de recursos, né? Que eu imagino que aquilo que você falou, o que você queria sair do terceiro setor era para ter essa experiência, imagino eu, né? Nesse sentido, né? Assim, eu me recordo claramente. Eu me recordo claramente, quando eu completo 30 anos de idade, eu falei, puxa, é a última chance que eu tenho. Assim, se eu quiser fazer carreira lá fora, eu tenho que sair. E tive uma conversa, assim, com toda a gestão da organização. Aí fui convencido a permanecer.
E, de fato, assim, quanto mais tempo você fica no terceiro setor, mais ela vai te convidando a ficar, né? E aí você também acaba se apaixonando pelo que você faz, né? E, claro, assim, por mais que eu tenha tido vontade de sair, hoje, para mim, o know-how que eu acumulei dentro do terceiro setor, você acaba se tornando um especialista, né? Em legislação, em captação de recursos. Então, hoje, para mim, não faz mais sentido. Sou um apaixonado pelo que faço, pela causa da vocação, tenho uma conexão com essa causa e pretendo continuar e avançar nessa causa. Mas eu achei muito legal, Castanho, que vocês têm essa transparência, né, de dizer que teve um período na vida que você queria sair, porque eu acho que é muito bacana. Mas porque eu entendi na hora que é essa questão, de a gente tem uma vontade de realizar, de empreender, né? Comigo aconteceu o inverso, porque eu comecei na iniciativa privada, trabalhei uma época com produtora de documentários, depois fui trabalhar em governo, e todos os lugares me diziam, eu quero ir em outro lugar, né? Quero fazer alguma coisa. Porque todos eram incompletos para mim. Aí cheguei no terceiro setor, que também é incompleto, né? Ou seja, que também existem desejos que eu não consigo. Eu gosto muito da agilidade empresarial, eu gosto muito do universalismo de você trabalhar em governo, essa ideia de você fazer política pública para todo mundo, né? Então, todos têm vantagens e desvantagens. Mas mais recentemente, faz uns 2, 3 anos, e alguns que estão aqui me assistindo a gente no chat sabem disso, eu tive a ponto de sair mesmo. Me aposento do terceiro setor, vou escrever livro de autodesenvolvimento, sabe? Vou falar autoajuda, vou fazer outras coisas. Mas o setor chama. Tem uma coisa que... E é isso. Acho que você teve essa experiência, como eu também tenho, de empreender. Hã? Ele conquista. Não, e tem essa coisa de que se você tem a oportunidade de empreender dentro dele, é uma maravilha, né? Sim. Você conseguir empreender aí dentro da própria organização, eu também, que a gente vai criando coisas, aí é uma delícia, porque aí a gente não tem essa sensação que muitas vezes nos dá de impotência, né? De incapacidade. Eu tinha muito esse conflito, né? Nós temos tanto problema no mundo, né? E a gente aqui enxugando gelo. Eu sou muito feliz com o nosso conselho de administração. Eles têm essa visão, né, de sustentabilidade, né, muito forte, né? A gente procura nunca estar dependente ali, nem de governo, né, nem... aliás, eu fiz um estudo bem bacana alguns anos atrás, né, assim, toda organização ela acaba encontrando o seu DNA na captação de recursos, né? E algumas ficam ali, algumas têm a sua sustentabilidade, né, na iniciativa privada, outras convênios com o governo, outras têm uma capacidade de empreender, né? E eu acho que as pessoas... e outras, né? E aí as maiores, né? As que têm mais marca, né? Mais awareness, elas conseguem acessar a pessoa física. E a vocação, vocação é uma entidade média, grande, ela não atingiu ainda a pessoa física, né? Ela não tem awareness suficiente para atingir a pessoa física, e para a gente o caminho mais curto foi empreender. E eu acho que o nosso conselho tem muito mérito em apostar nisso. Então, o Brinde do Bem foi só a primeira empresa que eu criei dentro da vocação. Então, a vocação hoje é uma organização que, além da atividade fim, eu posso dizer que tem mais 3 empresas aqui dentro, né? Então, conte-nos, eu não sabia disso, não. Fala pra gente. Então, imagina que o Brinde do Bem, né, hoje é considerado uma empresa média dentro do setor, do segmento brindeiro, mas a gente tem a captação via Nota Fiscal Paulista, que eu assumi em 2018, quando cai lá o sistema de urnas, né? Eles colocam só automatização. Falei, não, isso não pode acabar, e acaba que 4 meses depois volta a urna, mas a gente assume ali e encontra um modelo de automatização, né? A vocação hoje, ela está entre as 3 maiores captadoras de Nota Fiscal Paulista do estado. E, assim, é uma captação que demandou muita estrutura e essa coisa empresarial mesmo, né? Então a gente tem processo, a gente não tem voluntário, são mais de 400 estabelecimentos parceiros que a gente tem um sistema de logística envolvido. As pessoas costumam achar que quanto mais nota se digita, melhor para o retorno, e não é verdade isso,
né? Então, assim, a gente desenvolveu um sistema ali de capturar o potencial de retorno de um determinado estabelecimento. Então, a gente digita só a quantidade de cupons necessária para o retorno do ICMS de determinado estabelecimento. Ah, que interessante. A gente tem uma base de dados e um sistema proprietário para gerenciar isso tudo, né, desenvolvido internamente. A Vocação hoje conta aqui com 5 programadores full stack que desenvolvem ferramentas específicas para o terceiro setor. Essa de gestão da NFP é uma delas. Não tem software de prateleira para isso. Depois, a gente passa a gerir um programa, né? Que Mas hoje... isso é um serviço, eu não entendi, isso é um serviço que vocês também prestam para outros, ou vendem para outros, ou não? Só que utiliza para vocês mesmos, Não, o gestor de software. Não, a Vocação, ela faz muito benchmark, assim, eu acho que eu já recebi umas 10 entidades que vêm aqui entender como que faz. A gente não vende, é do DNA da Vocação transferir o seu know-how. Então, assim, tudo que a gente desenvolve para os nossos programas, a gente transfere gratuitamente para a rede. Então, desde atividades com crianças, é o DNA dela. A gente veio para formar e fortalecer lideranças comunitárias, e eu acho que a Vocação foi muito bem sucedida ao longo dos seus 57 anos. Muitas dessas entidades, tem entidade que é maior que a própria Vocação hoje, e nasceu um projeto pequenininho numa liderança comunitária. Então, até hoje, a gente, tudo que é produzido, né, isso muito em função, Marcelo, as entidades pequenas, elas não têm uma infraestrutura administrativa, não têm uma infraestrutura pedagógica para desenvolver, atualizar conteúdos. Então, a gente procura transferir e formar gratuitamente essas entidades, os educadores dessas entidades. Que legal. Muito bom. E a exemplo do que é feito, né, na atividade fim, o desenvolvimento institucional também é tão importante. Então, a gente faz muito benchmark de captação de recursos, de gestão de orçamento, de planejamento estratégico. Então, as organizações que nos procuram, a gente sempre acaba transferindo um pouco de tecnologia social ou institucional para essas organizações. E aí... Você sabe que o pessoal que está assistindo a gente vai tudo te ligar aí daqui a pouco, né? Você vai estar sabendo. Não tem problema. A gente pode fazer a gente pode agendar. Se for muita gente, a gente agenda um call aí. Você me avisa, a gente faz um bem bolado aí para várias pessoas. Legal. Sem problema. E aí, acho que esse foi um segundo grande desafio. Hoje é uma operação que capta aí por volta de 3 milhões de reais ano, né? Só os créditos da nota fiscal paulista. E aí eu tenho a oportunidade, né, de, na pandemia, capitanear, junto com a Accenture, um planejamento estratégico muito legal, que também muda ali o propósito da Vocação com relação à juventude, e a gente implementa o programa Jovem Aprendiz, né, que é um programa que a gente entendeu ser um veículo de inclusão produtiva mais adequado para esse jovem, né, fazendo a transição ali da escola para o trabalho. É um programa que começa ali de maneira muito tímida em 2016, com 9 jovens. Hoje, nós incluímos aproximadamente 2.700 jovens por ano, né? Uau! E o programa Jovem Aprendiz, por incrível que pareça, né, a maior parte das organizações são de assistência social, e é a única atividade regulamentada pela assistência social, né, que está ali tipificado pelo serviço da assistência social, capaz de gerar renda para a organização. Então, a gente cobra, né, uma taxa administrativa ali das empresas, e essa taxa administrativa é o suficiente para custear o programa em si, né? Então, é um programa que hoje, de faturamento bruto, fatura ali 6 milhões de reais, e que deixa ainda um excedente para financiar os projetos que não têm financiamento próprio, né? Por volta de 1,5 milhão de reais. A gente tem vários programas, né? Então, a Vocação, ela trabalha no âmbito, né, da defesa e garantia de direitos. Nós temos um CCA, que não é conveniado à prefeitura, é sustentado com recursos próprios, que é o trabalho ali com crianças de 7 a 14 anos. Nós temos
2 filiais que fazem esse trabalho com essas crianças, no contraturno escolar, e a gente não tem o financiamento integral desse programa. Então, a gente acaba tendo que utilizar recursos de outras fontes para poder financiar. É um programa muito legal, né, no contraturno escolar, no centro, assim, em regiões muito carentes, né, Sul 2, São Paulo, Grajaú e Cidade Ademar. Então, são regiões que o IDH é muito baixo, são verdadeiros oásis dentro dessas comunidades, e insuficiente, obviamente, né? Então... E me te conta uma coisa, eu cheguei a fazer também uma outra consultoria para uma outra organização em Tabuão, que também fazia esse trabalho, mas um nível muito pequenininho, né? Eu falava que vocês tinham que se diferenciar por ser uma boutique de fazer esse trabalho, porque os concorrentes deles naquela região eram, como chama, CIEE, né? CIEE e Senac. Fazia de graça, que era uma concorrência. Sistema não sei S, se ainda é assim. Sim. É de graça ainda, né? O Sistema e S. O CIEE, que tinha essa lógica mais massificada, né? Ou seja, Sim. Eu falei, como é que vocês têm isso? Você também, assim como os brindes, vocês também disputam? É uma concorrência nas empresas por outros fornecedores de jovens aprendizes? Não chega a ser uma concorrência, Marcelo. Mas não é. Então, eu vou tentar me explicar. O que acontece, né? Acho que o CIE tem isso, o CIE é gigantesco, ele tem mais de 100 mil jovens aprendizes, e obviamente gerir isso tudo deve dar um trabalho, né? Mas o que a vocação entendeu, né, é que o foco do nosso trabalho é o jovem, né? Então, assim, a gente, até por ser pequeno, a gente consegue fazer uma prestação de serviço para as empresas completamente diferente, né, do que o CIE faz. E o sistema de acompanhamento desse jovem, que é um jovem vulnerável, né, é um jovem talvez não tão bem formado, talvez tenha ali um gap escolar, já passou por um programa ou um projeto social. O foco, né, do nosso programa é incluir os jovens que passaram por um projeto da vocação ou passaram por um projeto das ONGs parceiras da vocação. Então, o que a gente descobriu, né? Assim, tem muita entidade que forma, mas tem pouca entidade que faz essa conexão com a iniciativa privada. Então, a vocação, ela sempre tenta atuar de maneira complementar às outras entidades, né? Isso vem desde sempre. E a gente, então, olhando para essa rede, a gente fala, o que está faltando? Está faltando a conexão com o mercado de trabalho. E a gente entendeu que esse jovem que já recebe uma formação socioemocional, né, a gente podia turbinar ele com uma formação técnica e torná-lo mais atrativo ao entrevistador ou à própria empresa. E uma vez lá, tem todo um trabalho de advocacy, porque esse jovem ele é pouco competitivo, né? Então, você tem ali jovens com gap escolar, você tem jovens, né, LGBTQIA+. Então, imagina que com essa onda toda de ESG, as empresas buscando ali, né, olhar um pouco mais para o S, equalizar um pouco a sua pirâmide de trabalho, alguns públicos começaram a ser muito demandados. E a vocação utiliza dessa rede, essa conexão com a rede, para ofertar esse serviço de incluir via a aprendizagem. Então, os mecanismos de inclusão produtiva que nós utilizamos é a aprendizagem e também a vocação acabou se tornando interveniente de estágio, né? Porque não necessariamente esse jovem aprendiz, ele fica 1 ano e meio ali trabalhando para a empresa, né? 4 dias presencial na empresa e 1 dia com a gente aqui durante 1 ano e meio. Muitas vezes ele não é efetivado, né? E aí o estágio também é uma outra forma, só que ele já está num outro patamar, né? Ele já teve acesso à renda, a mentalidade dele, ele conseguiu expandir o horizonte dele, ele já tem o desejo de continuar a sua formação, fazer uma universidade, então a gente acaba conseguindo incluir ele como estágio também. Legal. Atualmente, né, são 90 empresas parceiras, tem um pouco de disputa, né, dessas vagas, obviamente, pelas certificadoras, como você falou, porque
nem todas as empresas cumprem a cota, né? Se todas as empresas cumprissem, nós teríamos um potencial ali de incluir 1 milhão de jovens, mas infelizmente apenas 50% disso é incluído via lei de aprendizagem, né? E é um número que não cresce muito, tá? A gente entende que tem um grande potencial para a juventude, é uma lei que tem o olhar, né, para esse jovem, para a transição da escola para o trabalho, e a gente tem feito uso desse mecanismo. Então, o jovem aprendiz acabou sendo a terceira empresa. Então, tem o Brindo Bem, tem a Nota Fiscal Paulista, tem o jovem aprendiz, que é uma especificidade, né, tem um negócio ali, uma prestação de serviço e tudo mais. E mais recentemente, em 2022, a gente inaugura um mega bazar, né? É um ginásio com mais de 1.000 metros quadrados, né? É um bazar de rede, né? Fica aqui na sede da Vocação. A sacada desse bazar é poder gerar recursos para entidades menores também. Então, normalmente essas entidades elas conseguem captar, mas como elas estão em regiões muito afastadas, elas não conseguem vender ou ter um giro ali. Então, a gente oferta o espaço do bazar para que elas exponham os seus produtos. Então, é tudo sistematizado, cada bazar. Hoje, nós temos 14 entidades parceiras no bazar. Então, cada bazar tem a sua etiqueta de precificação. Quando passa na frente de caixa, isso vai para a conta específica de cada entidade. E nós já estamos com 2 unidades de bazar. Uma aqui na sede, que é um ginásio de 1.000 metros quadrados, e outro bazar, que tem aproximadamente 600 metros quadrados, na Iervan, Kisazakian, que fica ali na Zona Sul aqui de São Paulo também, né? Ou seja, você vai continuar criando empresas novas nos próximos anos, mais ou menos essa ideia. Olha, eu imagino, né? Assim, existe um custo muito alto para a entidade, né? Na verdade, assim, essas empresas elas foram criadas porque, bom, você é especialista em captação de recursos, sabe muito mais do que eu, com certeza, né? A gente vem sofrendo no terceiro setor desde lá de 2008, né? Desde a gente fez, eu falei aqui do Cristo Redentor decolando ali na The Economist, mas os recursos internacionais sumiram, né? Teve outras complicações, como a questão do compliance também, né? Das empresas. Então, hoje, para você aplicar, é tudo via edital, é um projeto. A pizza acabou sendo dividido em muitos pedaços, né? Algum recurso livre vai para as organizações que estão hypadas, né? Aquelas mais famosas, então sobra pouco para as outras organizações. E muitas organizações acabaram ficando extremamente dependentes de recurso público, convênio, Lei Rouanet, né? E Lei Rouanet especificamente nos assustou muito no governo Bolsonaro, porque a gente não conseguiu emplacar projeto, né? E aí também criar estas empresas, né, foi uma forma da gente descentralizar e tornar mais saudável a matriz de financiamento. Diversificar, então, né? Diversificar a matriz de financiamento da Vocação. Agora, Cassiano, me conta uma coisa. Eu lembro que na época que eu estive aí nessa consultoria, faz 20 e poucos anos, me surpreendeu a quantidade de conselheiros que existiam na época. Eram mais de 80. Era um número assim que eu falei assim, cara, nunca vi tanta gente. Eu ainda fui entrevistar alguns para consultoria, não acabava mais. Eu acho que tem vantagens e desvantagens disso, evidentemente, mas eu estava até vendo no site de vocês, agora não tem, pelo menos não estão expostos todos eles, mas tem um número mais reduzido lá de conselheiros. Mas independente do número, você poderia depois só me contar para eu saber como é que está, mas eu imagino que por ser uma organização de empresários, né, eu lembro que tinha nomes interessantíssimos, né, nomes muito bons. Qual é essa relação tua, da diretoria, com os conselheiros e dos conselheiros com você? Conta um pouco desse modelo, porque é um assunto que me interessa muito e eu sempre tento passar para as organizações a importância de ter um bom conselho, né? Um conselho ativo, que articula, que pressiona, que sugere, né? Me conta, eu imagino que o caso de vocês é bastante isso também, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que a Vocação não seria nada sem esse conselho. A gente tem muito orgulho, porque é um conselho atuante,
né? É incomum isso, né? Eles dedicam muitas horas e conectam a vocação com diversas oportunidades, né? O meu papel aqui é ficar aí no meio desse sanduíche, né? De fazer esse elo entre o operacional e o conselho de administração. Hoje nós fizemos, hoje não, né? Nós fizemos algumas mudanças no nosso estatuto. Então, hoje nós temos o Conselho de Administração, que é constituído por 7 membros, o Conselho Fiscal, por 3 membros e um suplente, mas aquele conselhão lá, nós tivemos uma mudança na legislação que estava nos obrigando a tirar antecedentes criminais de todas a diretoria. Conselheiros. Né? Todos os conselheiros. Então a gente foi forçado a tirar este conselhão no formato de pertencente a como se fosse um órgão de gestão, de governança da vocação, e nós passamos esse conselho para uma modalidade de associado conselheiro. Então ele existe ainda, né? Ele existe no formato de associado conselheiro. Nós temos cerca de 80 nomes lá, nomes muito bons, que apoia e faz toda a parte de desenvolvimento institucional da vocação, mas por uma questão legal a gente tirou da estrutura de governança da vocação. Então, além desse conselho de administração e o conselho fiscal, a gente tem um conselho consultivo, que é formado por 11 membros também, são todos pessoas, ou empresários ou executivos, né, muito bem conceituados na iniciativa privada, e acaba sempre nos conectando com oportunidades, né, de negócio, de conselho mesmo, consultoria, planejamento estratégico. Então, eu fico muito nesse elo, né, entre o conselho de administração, o conselho, a operação, e implementando ali o planejamento estratégico e acompanhando ali o cumprimento ou o avanço na causa da instituição. Legal. E, Castanho, me conta uma coisa agora sobre, voltando lá para trás, como é que chamava aquela empresa que você falou antes da Anshan? Era uma empresa privada normal? ViBrasil. Tenta imaginar aquele período lá, você na ViBrasil, você nem cogitava nada envolvendo o terceiro setor, imagino, né? Nem estava na sua cabeça, no seu radar, né? Não. O que você pensava naquela época? Qual que era o seu desejo naquela época? Você consegue lembrar, mais ou menos? Olha, Marcelo, eu fui um jovem humilde, assim, com pais humildes e tudo mais. Então, assim, o meu horizonte, ele era muito reduzido, obviamente, né? Então, quando eu começo a trabalhar, né? Eu começo a trabalhar na área financeira, né? Ali me inspira a fazer contabilidade, né? E quando eu vou fazer contabilidade, aí que a coisa muda na minha vida, né? Assim, é na faculdade que eu me encontro com outras possibilidades, outras profissões, né? Então, assim, não imaginava em momento nenhum fazer carreira no terceiro setor. Quando eu começo a fazer contabilidade, o meu desejo era atuar como auditor, né? Eu cheguei a participar daqueles processos seletivos de trainee da KPMG, da Arthur Andersen, né? Aliás, tem uma história muito incrível. Eu tenho 4 irmãos, um deles também é contador, é o mais velho, né? E ele fez auditoria na KPMG, ele já tinha saído de lá, na época ele era gerente de controladoria no Carrefour, e aí fui para a entrevista com o sócio, aí saio feliz da entrevista, né, Marcelo? E ligo pro meu irmão, falei, fiz entrevista com fulano aqui. Aí ele, putz, era o único cara que não gostava de mim. Você se lascou. Meu Deus. Aí acabei não passando para trabalhar na KPMG por um desafeto do meu irmão, né? Mas sabe que eu tenho vou contar rapidinho outra história com o KPMG de um amigo meu de colégio. Vou contar muito rápido, porque a história longa é mais divertida, mas só para ilustrar. Ele, na época, se formou, né, na faculdade, foi participar lá das dinâmicas de grupo, para participar
das entrevistas, né, lá da KPMG, foi KPMG especificamente, por isso que eu lembrei. Enfim, passando todas as etapas, ele cada vez mais nervoso, ele é um italianão daquele, sabe, bravo, né? Passa por aqui, entrevista, conversa e tal, até que tem um momento que vai ter a reunião com o sócio, e aí o sócio, ele estava assim, sabe, 4 concorrendo para 2 vagas, sabe, aqui nesse nível, né? Uhum. E o sócio nem levanta a cara para falar um oi para ele, né? E fala assim, quantas bolinhas de tênis você acha que cabe nessa sala, né? Aí o meu amigo começou a tentar fazer algum cálculo. Mas aí, eu não vou falar os palavrões aqui nesse grupo, porque vai pegar a mão, mas ele falou que ele xingou todo mundo, o sócio, xingou as bolinhas de tênis, mandou enfiar a bolinha de tênis onde não devia, saiu chutando cadeira, xingou a secretária e foi embora. Falou, eu não quero. Falou assim, Marcelo, eu estava muito estressado aquele dia. E o que é interessante, que ele falou assim, acabou minha carreira, porque devem estar comentando de mim, entre as outras empresas e tal. Mas o resumo é que ele voltou para a GV, tinha feito o GV, estava passando lá para fazer o último pagamento da mensalidade e viu um cartaz, né, de administração hospitalar. A mãe dele tinha falecido de câncer anos antes. Falou, nunca cogitei, estou pensando. Resumo do resumo, ele é hoje um excelente administrador hospitalar, trabalha numa OS maravilhosa lá de São Paulo. E ele fala assim, se não fosse eu ter xingado aquele diretor, aquele sócio do KPMG, eu não teria essa vida que eu tenho hoje. Então me lembrou isso. Mas eu acredito também, ainda bem que eu não passei, porque, sabe, assim, eu trabalhei, né, em empresas pequenas e médias, né, e isso enriqueceu muito, né, me permitiu atuar em diversas áreas, passar em muitas frentes, ter uma visão ampliada ali de o que é uma empresa, né? E aqui hoje, na vocação, né? A vocação me permitiu atuar também, né? Olhar para o longo prazo, apostar em projetos de longo prazo. Então eu me sinto extremamente realizado de ter iniciado e conseguido terminar vários projetos, né? Porque você fica 2, 3 anos, às vezes está na metade do negócio, você está indo embora e tal. Então, sou muito grato à vocação também pelas oportunidades que ela vem gerando. E, de fato, assim, a minha paixão é a visão de longo prazo, é a estratégia, é o planejamento, é a gestão, é formar um bom time. E eu acho que a vocação vem fazendo isso com excelência, né? A pandemia, por mais trágica que ela foi, ela nos deu um tempo de refletir sobre a organização. Então, a gente digitalizou muito a vocação, né? Temos plataformas de ensino à distância, temos muitas ferramentas hoje de gestão, ferramenta que controla o roteiro do motoboy, né, que vai retirar a ferramenta que faz a avaliação de 100% dos colaboradores, é uma ferramenta digital, assinatura digital, tudo que você imagina, cartão de ponto, não tem mais ponto, é no celular. Então a gente também vem com essa mentalidade, né, de avançar, e a gente sempre está atrasado, né, porque agora estamos falando de inteligência artificial, e vem uma dinâmica que a gente não sabe nem como usar, como que vai ser a aplicação disso. Então, enfim, acho que a gente está muito conectado com um mundo contemporâneo aí, e eu acho que a vocação tá muito legal, assim, o que ela vem se propondo a entregar e a desenvolver. Castanho, foi um prazer enorme falar contigo, aprendi muito, é um prazer, você tem uma tranquilidade na fala e é realmente bom de papo, dá para ver, fica agradável. Obrigado. Foi uma das entrevistas mais elogiadas aqui no chat, depois você lê com calma aí, o pessoal gostou muito também, então parabéns, queria te agradecer. Deixo você falar as últimas palavras aí e na sequência eu finalizo, mas o que você quer comentar? Só também dizer que o que você poderia comentar é algo no sentido de quem está nos assistindo agora ou quem vai nos assistir gravado, que forma tem, talvez, de chegar até vocês para esse processo que você comentou de pedir alguma informação? Eu também não quero atolar a gente em cima de vocês, mas qual seria a forma mais correta e mais tranquila de chegar até vocês para que vocês possam auxiliar? Pode mandar lá no nosso site, tem um ponto de contato lá, pode escrever para a gente, né? A gente
recebe todos, é parte da nossa missão, né, desenvolver outras entidades, não tem nenhum segredo industrial aqui, né, e mesmo que tivesse, né, uma coisa é você fazer, uma coisa é você saber o que é feito, outra coisa é você fazer, né, então a gente não tem problema nenhum em compartilhar os nossos saberes, muito pelo contrário, o intuito sempre é poder contribuir com o fortalecimento do terceiro setor. Eu fico super feliz, inclusive pessoalmente, né? Eu não queria o terceiro setor, mas acabei me apaixonando, então procuro sempre ajudar. Estou à disposição também, né? Quiser bater papo. E queria muito te agradecer pelo convite. Acho que foi o nosso primeiro bate-papo. Espero que tenha outros. E parabéns pela sua iniciativa. De fato é admirável, viu, Marcelo? Assim, os prêmios, eu acho que isso tudo, você tem esse vínculo com o terceiro setor e sempre levando o terceiro setor a um outro patamar, né? Um prêmio, o prêmio para mim, o setor carecia, sabe? E é muito legal ver as empresas perguntando, mas vocês já participaram, vocês participam, vocês são a melhor ONG. Então isso, de fato, abre portas. Recomendo a todas as organizações que se inscrevam no prêmio. Tem um retorno ali para a gente, entidade, que é intangível, mas ele vem, né? Então, obrigado aí pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que assistiram. Muito legal. Valeu. Legal. Obrigado mais uma vez, Castanha. É um prazer para mim também. Foi um prazer enorme. É um prazer estar fazer isso todas as terças aqui. É uma novidade deste ano que eu me comprometia, pelo menos esse até o final do ano eu vou fazer, toda terça-feira. É provável que nos outros também, mas o compromisso é um ano de cada vez, né? E bom também ouvir, saber e conversar com gente que já se beneficiou desses prêmios. Tem valido a pena, como você falou, a nossa intenção é subir a régua do setor. Os prêmios são uma forma disso, mas também tem os próprios selos, né? Aliás, depois eu vou dar uma bronca em você, porque tem um dos selos lá que vocês estão usando, que é o selo antigo. Depois eu aviso lá por e-mail, vocês precisam colocar a versão do parente lá. Depois no chat, o Fábio Félix colocou um e-mail lá, ó, info@vocação.org.br. Quem quiser falar com a gente também pode nos acessar por esse e-mail. Maravilha, maravilha. E isso, então, fechar aqui. Quem está nos assistindo aqui ao vivo, muito obrigado pela participação, pelas oportunidades. Teve 2, 3 perguntas que a gente não respondeu aqui, porque a gente foi indo para uma outra direção, mas, enfim, depois podemos passar. Para quem está nos assistindo gravado pelo canal da Certificadora Social no YouTube, se inscrevam. Se você está assistindo gravado, é porque você provavelmente não está inscrito. Se inscreva lá, logo embaixo tem o endereço para você se inscrever nessas entrevistas semanais de terças-feiras. É isso, até a próxima. Nos falamos então na próxima terça. É um prazer, repito, mais uma vez, obrigado aí, Castanha. Nos vemos então em breve. Valeu. Obrigado, tchau. Um grande abraço. Até mais.